Olá, boa tarde. Está no ar o Jornal Câmara Notícia nesta terça-feira, dia 11. Muito obrigado pela sua companhia, seja pela TV ou nas redes sociais. Confira agora os destaques da segunda edição. Em audiência pública, vereador Nelson Osseri recebe o deputado federal Kim Kataguiri para debater a reforma da Previdência. A máquina está inchada e a gente sabe que se as coisas não acontecerem, o BO vai ser maior. Comissão de Meio Ambiente recebe Comitê Gestor Ambiental do Legislativo. Projeto de lei do vereador Fernando Mendes regulariza a atividade de técnico de optometria em Campinas. Hospitalhaços realiza a segunda edição do Mega Bazar. E no esporte, a vitória da Ponte Preta em Londrina. Macaca está no G4 da Série B. Calma, Ponte Pretanos e bugrinos, hein? O esporte é daqui a pouco, tem jogo do Guarani logo mais. Primeiro, vamos com as informações do Legislativo. A Comissão do Meio Ambiente, presidida pelo vereador Luiz Carlos Rossini, se reuniu com o Comitê Gestor da Agenda Ambiental do Legislativo. O encontro discutiu ações sustentáveis para a Câmara. A ideia é proteger o meio ambiente. O encontro entre as comissões discutiu como a Câmara pode entrar na luta para proteger o meio ambiente. Primeiro, a iniciativa fantástica, eu acho que é importante os servidores da Casa, constituindo essa comissão através de uma portaria da presidência, mas para pensar uma agenda sustentável para a Câmara, uma agenda ambiental para a Câmara. Nós, vereadores e a Câmara, que ficamos preocupados em criar leis e também normas de sustentabilidade para a sociedade, nós somos parte dessa sociedade. Então, obviamente, a gente tem que olhar também para dentro da nossa instituição e ver se nós estamos adotando práticas sustentáveis, utilizando adequadamente os recursos. O Comitê Gestor da Agenda Ambiental do Legislativo foi criado em fevereiro deste ano e já apresentou alguns planos. Um deles é reduzir o uso de papel e de copos descartáveis. Nosso objetivo é discutir, operacionalizar e implementar ações sustentáveis na Câmara. Nesse primeiro momento, a comissão decidiu abordar as questões referentes ao uso racional do papel e copos, gerenciamento dos resíduos sólidos, além de abordar também compras sustentáveis e logística reversa nas contratações. Os vereadores Vinícius Gratti e Jorge da Farmácia também participaram da reunião e colaboraram com ideias. Que essa casa aqui tem um dever, sim, da gente pegar e dar o exemplo. Fui no aniversário também no final de semana passado e achei muito interessante que a dona da festa ela deixou uma caneta e os copos, né? E cada um que pegava seu copo anotava o nome. Rossini, Vinícius, você ficava durante a festa todinha com aquele copo marcado o seu nome. Então, às vezes, são algumas iniciativas pequenas, mas que vale a pena para a gente proteger mais, cada vez mais o meio ambiente. Vão nos ajudar a dar o exemplo, para fora, já que, como bem disse também o nosso presidente, estaríamos fazendo aqui a nossa lição de casa. O comitê tem prazo de 90 dias, no mínimo, para pôr os planos em prática. Eu quero parabenizar a iniciativa dos servidores que se dispuseram a compor e participar dessa comissão, já iniciaram o trabalho. Eu achei que é legal, eles já definiram uma metodologia de trabalho, num primeiro momento fazendo um levantamento junto aos gabinetes dos vereadores e junto aos vários e diversos setores da Câmara para ver quais são os hábitos de consumo, a partir daí verificar o que pode ser mudado. Nós também já sinalizamos com algumas ideias, realmente eliminar os copos descartáveis nos gabinetes dos setores, já instituir de pronto uma caneca, cada um ter a sua caneca, que pode ser multiuso, você pode usar para beber água, para tomar café, um chá, e cada um tem a sua, cada um cuida da sua, assim como é na nossa casa. Ontem, durante a 35ª reunião ordinária, os vereadores aprovaram em segunda discussão o projeto que regulariza e concede alvarás aos gabinetes optométricos aqui em Campinas. Por 19 votos a 10, os vereadores aprovaram na reunião ordinária desta segunda-feira o projeto de lei de autoria do vereador Fernando Mendes, que regulariza e permite a concessão de alvarás para os gabinetes optométricos na cidade.
O projeto acrescenta um artigo na Lei Municipal número 11.749, de 13 de novembro de 2003, que define como exigência para o alvará a indicação de um optometrista habilitado responsável pelo funcionamento do gabinete. O parlamentar diz que a alteração no texto da lei vai beneficiar muitas pessoas na cidade. Essa concessão de alvará de gabinetes optométricos só vai fazer com que a população menos favorecida, as pessoas que realmente precisam de correção, que têm deficiência e não doença, elas possam ser atendidas. A pessoa que ganha o salário mínimo, por exemplo, não pode pagar R$280 para um oftalmologista. E muitas vezes eles não têm nenhum tipo de necessidade patológica. Eles têm apenas uma deficiência, um distúrbio e precisa tão somente de um técnico, que é o caso da optometria. De acordo com o parlamentar, a optometria está presente no Brasil antes mesmo da oftalmologia, que estuda as doenças na visão. Assim, muitas pessoas que precisam apenas de uma correção, mas não sofrem de qualquer patologia, acabam prejudicadas pela falta de acessibilidade a um consultório oftalmológico. Nós vivemos hoje uma situação tão complicada e o estágio hoje de agressividade àqueles que precisam de uma correção visual é muito grande. A prova disso é a fila de espera no SUS. Nós hoje ultrapassamos a barreira dos 30 mil pessoas, sendo que, segundo o próprio Conselho de Medicina diz que 80% ou até mais que isso não possui nenhum tipo de patologia ou nenhum tipo de necessidade médica. A mudança no texto tem o objetivo de regularizar a atividade dos técnicos de optometria que atuam em Campinas. O parlamentar ressalta que essa é uma profissão já reconhecida por órgãos federais. Eles estudam, prova disso que eles recebem os seus diplomas e se tiver algum erro, o erro está na origem. Qual é a origem? A portaria do Ministério do Trabalho, que é dada para eles condição de trabalhar, ou então o Ministério da Educação e Cultura, que autoriza escolas e universidades a darem os diplomas dos cursos que eles fazem. Então, eu acredito que Campinas dá um passo inteligente, dá um passo decisivo e só tem a ganhar. E mais uma vez Campinas vai poder dar exemplo para todo o Brasil. O projeto segue agora para a sanção do prefeito Jonas Donizete. Quarta-feira o dia começa bem frio e aí ao longo do dia vai esquentando. O sol aparece durante todo o dia, não chove. Sobre as temperaturas, vamos lá, a amplitude térmica continua muito grande, hein? Mínima de 13 e máxima de 26 graus. Aquele dia de outono, né? Céu limpo e friozinho de manhã e também à noite. Rápido intervalo e na volta, audiência pública com o debate da Previdência promovido pelo vereador Nelson Osseri. Hospitalhaços realiza a segunda edição do Mega Bazar. E as informações do esporte, não saia daí. Pode ter indivíduos com características individuais de alergia a determinado veneno. Então, por exemplo, eu posso ter uma pessoa que toma uma picada, basta uma picada de abelha ou de marimbondo, no entanto, ela é alérgica, ela pode ter complicações que a levem, inclusive, a óbito. Por quê? Porque ela é alérgica àquele componente, tá? Claro que é a menor parte da nossa população, felizmente. E posso ter também pessoas que vão ter um efeito deletério por conta da quantidade de veneno. Então, aquela pessoa que não é alérgica, no entanto, ela foi picada por dezenas ou até centenas de abelhas ao mesmo tempo. Então, a quantidade de veneno que é direcionada a essa pessoa naquele momento é tão grande que ela entra num choque tóxico, né? Então, a gente tem tanto o quadro do indivíduo alérgico, que daí basta uma picada, como também do indivíduo que não é alérgico, mas pela quantidade de picadas ele vem a ter um quadro bem sério. E, obviamente, em ambas as situações, o recomendado é que procure rapidamente um serviço médico. Como
mudar o rumo da educação no país. Como transformar a realidade do jeito certo. Ouvindo as pessoas. Buscando o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a educação. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem a aprovação de 72% dos brasileiros. E que nos dá o direito de escolher nosso futuro. E mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco. Agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma Base Nacional Comum Curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Ministério da Educação, Governo Federal. 5h10, estamos ao vivo na segunda edição do Jornal Câmara Notícia e olha só, o vereador Nelson Osseri recebeu o deputado federal Kim Kataguiri em uma audiência pública para falar sobre a Previdência Social. Confira como foi. A audiência pública aconteceu no plenarinho da Câmara e foi convocada pelo vereador Nelson Osseri. Além do parlamentar, participaram Paulo Gaspar e Marcelo Leão, coordenadores do Movimento Brasil Livre de Campinas. Não existe ninguém mais que defende o Brasil, que defende esse governo, que defende a reforma da Previdência, como o MBL sempre fez. O tema discutido foi a reforma da Previdência. Para o Nelson Osseri, existe a necessidade de mudanças e a audiência pública serviu para a população opinar sobre o assunto. Não é possível que uma pessoa que contribui a vida inteira e hoje ganha um salário mínimo de aposentadoria pague pela aposentadoria especial de um servidor público ou então de um político. Isso é fomentar a desigualdade social e é absolutamente insustentável, né? A máquina está inchada e a gente sabe que se as coisas não acontecerem, o BO vai ser maior. Também marcou presença na audiência o deputado federal Kim Kataguiri. Quanto mais novo você é, mais na base você está, né? Então justamente por isso se fala tanto de nova previdência, nova geração, porque o mais interessado na reforma previdenciária é o mais novo. Quem não nasceu ainda está mais endividado do que a gente, né? Não tem CPF ainda, mas já tem dívida, né? Isso você pode ter certeza que até o meu professor de direito tributário costuma dizer, né? Tem 2 certezas na vida, a morte e os impostos, né? Então os impostos pode ter certeza absoluta que filhos e netos vão pagar e vão pagar, se não fizer reforma previdenciária, mais do que a gente. Com a chegada do inverno, agora, dia 21 de junho, reduz os estoques no banco de leite da maternidade de Campinas. Você que é mãe, verifique como pode ajudar. Com a chegada do inverno, a temperatura cai e com ela os estoques do Banco de Leite Humano do Hospital e Maternidade de Campinas. As geladeiras, que costumam ter cerca de 200 litros por mês, sofrem uma redução de 30% a 50%. Devido a baixar a ingesta hídrica ela é muito importante para a mãe produzir. Então esses e os fatores do frio mesmo faz com que diminua as nossas doações. Cada litro de leite materno doado pode alimentar até 10 bebês por dia. A UTI neonatal do Hospital e Maternidade conta com 40 leitos, dos quais 22 são destinados à saúde pública. Nós precisamos aqui hoje de 200 litros para suprir os leitos da UTI neonatal, né? Que nós temos uma UTI grande de 40 leitos. E quando esse estoque diminui, a gente tem que usar outros tipos de leite, que não é o leite materno, né? Que não é o leite mais apropriado para o prematuro. Segundo a enfermeira, nada substitui 100% o leite materno. Nós sabemos do benefício do leite materno, né? Que melhora a imunidade desses pacientes prematuros, reduz o mais importante, que é a mortalidade infantil. E não fornecendo esse leite, nós temos que entrar com os leites artificiais, que não chegam a ser perto do leite materno, né? Você que é mãe, saiba como pode ajudar nessa campanha. Toda mulher que amamenta o seu filho, que é saudável, ela pode ser uma doadora.
ela precisa entrar em contato aqui com o nosso banco de leite, nós vamos preencher uma ficha de cadastro, ela precisa vir uma única vez até nós, aqui até a maternidade, para fazer a coleta dos exames de sorologia. Depois, nós que passamos a retirar esse leite na casa da doadora. E nós também fornecemos para ela o material que ela vai usar para a coleta, que é o frasco de vidro com tampa plástica. É um ato de amor que salva vidas. Se salva vidas, então quem puder, por favor, faça essa doação. Mais um serviço agora, hein? Vai até este sábado, o segundo Mega Bazar Hospitalhaços. A ONG atende em mais de 30 hospitais aqui da região. A segunda edição do Mega Bazar Hospitalhaços acontece até sábado, dia 15 de junho. Esta edição funciona de segunda a sexta, das 9 horas da manhã às 5 da tarde e no sábado, das 9 da manhã ao meio-dia. Entre as variedades de mercadorias, sapatos femininos, 2 pares por R$10, camisas sociais masculinas, 2 por R$10, camisetas básicas masculinas, 2 por R$5 e livros com valor máximo de R$5. Toda a renda será revertida para a ONG, que utiliza a arte do palhaço para levar sorrisos ao ambiente hospitalar. Atualmente, a Hospitalhaços atende em 31 hospitais localizados em 20 municípios. E anote aí, hein? O bazar fica na Avenida Governador Pedro de Toledo, número 507, no bairro Bonfim. Eles aceitam dinheiro, cartão de débito e crédito, então não tem desculpa para não aproveitar, hein? Vamos lá para o esporte agora? Na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, antes da parada para a Copa América, a Ponte Preta foi a Londrina e venceu com autoridade. Só que quem saiu na frente foram os donos da casa. Após cobrança de escanteio, Bertotto saiu da marcação de Roger com um empurrãozinho e cabeceou firme, 1-0 Londrina. A resposta veio imediata. 3 minutos depois, em jogada individual, Matheus Vargas driblou 3 e acertou um chutaço. Tudo igual, 1-1. No fim do primeiro tempo, veio a virada. Após cobrança de escanteio e bate e rebate, a bola sobrou para Renan Fonseca, que da pequena área mandou para o fundo das redes, 2-1. No segundo tempo veio o golpe final. Logo aos 8 minutos, após troca de passes, Roger serviu Marquinhos, que sem marcação só teve o trabalho de empurrar para o gol. Final, Londrina 1, Ponte Preta 3. A Ponte Preta está de parabéns, viu? O Londrina ainda não havia perdido em casa, sequer tomado um gol e logo de cara sofreu 3. E a derrota para a Macaca. A Ponte alcançou a 4ª colocação e torce agora à noite contra o Sport diante do CRB para permanecer no G4. Parada agora para a Copa América, a equipe ganha folga até o dia 23 de junho. Próximo jogo é só no dia 13 de julho, no Moisés Lucarelli contra o Oeste. Tem uma folga merecida aí os jogadores. Hoje tem mais Série B, hein? 9h30 da noite, Guarani e Coritiba no Estádio Brinco de Ouro. O Bugre na zona de rebaixamento e o adversário na 11ª colocação. O técnico Vinícius Eutrópio fez mistério na escalação, não divulgou, mas a gente vai tentar desvendar. Vamos lá. O Giovani no gol, a escalação aí na sua tela para você acompanhando junto comigo. Lennon na lateral direita, a dupla de zaga deve ser Ferreira e Bruno Lima e o Armeiro na lateral esquerda. Escalei o Guarani um meio-campo com 3 volantes, hein? Sou meio retranqueiro. David, Ricardinho e Igor Henrique. De um lado o Mateuzinho, do outro lado o Éder Luiz e na frente centralizado a esperança dos gols da avó. Amanhã a gente conta como foi essa história de Guarani e Coritiba, tá certo? O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê na quarta-feira, 12h30, ao vivo na primeira edição, hein? Eu te espero. Tchau, tchau!